Fala moçada, professor Eduardo Jara aqui para conversar com vocês, a primeira aula aqui, juros simples. Se vocês repararem, eu tô com a mesma roupa da última aula porque eu vou gravar uns vídeos em sequência aqui, então vambora. Juros simples é simples, né? Simples, é por isso. Se fosse difícil, seria juros difíceis, né? E não é bem isso, na verdade a gente vai ter juros simples e compostos, essa é a diferença. Juros simples a gente não vai encontrar no mercado real, tá? É a introdução. Se lembrar lá das aulas da física, lá lembra do MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, né? Isso não existe na realidade, a menos que você seja astronauta, que daí você vai viajar no MRU lá no espaço sideral. E depois a gente pulava para o MRU-V, que daí era um movimento acelerado, e isso tinha mais a ver com a realidade. É uma analogia bacana para a gente pensar. Juros simples não existe na realidade. Já brinquei com alguns alunos, se alguém encontrar um contrato a juros simples, está aprovado na disciplina. Eu cortei essa aí porque vai que um colega faz um contrato com outro a juros simples só para ser aprovado, e aí eu teria que manter minha palavra. Mas quando vocês vão comprar coisas financiadas, o regime é juros compostos. Mas a gente precisa de juros simples, porque está na ementa, é a base de toda a nossa conversa. Então vamos começar aí. Tá? Eu quero fazer um vídeo bem rápido, vou falar só daquela parte importante, e eu já quero adiantar para vocês uma questão da prova, para vocês, ninguém tirar zero, tá, moçada? Para todo mundo acertar essa aqui e começar bem e falar, pô, entendi a matéria, professor, agora vai, esse semestre vai. Então vamos lá, ó, juros simples, né? Qual é a grande sacada disso? É que os juros é sempre aplicado sobre o capital inicial. Então, capital inicial, para a gente se apropriar dos termos, né, não é aquela banda lá famosa de Brasília, na verdade eles tiveram esse nome depois de uma aula de matemática financeira, aí eles criaram o capital inicial. Né? O capital inicial é o investimento. E aí a gente vai ter uma fórmula aqui, ó. E lá na hora da prova eu vou conversar com a nossa super parceira aí que organiza todas as provas para vocês, a Ana Paula, não sei se vocês conhecem, beijo para Ana Paula. E J-Sim, olha aqui, ó, essa fórmula aqui, juros é capital, o I, que a gente vai usar bastante, tá? Que tem a ver com a taxa, e o N é o prazo. Isso também vai aparecer mais para frente, a gente vai usar uma calculadora HP12C financeira para juros compostos. Tá? O I é o interest rate, é a taxa de juros, por isso o Izinho ali. E o N é o number of periods, é o número de períodos que a gente vai usar. Então, vamos gravar essa formulinha aqui que vão vir nas provas, como eu comentei com vocês, tá? Não precisa se preocupar, tem que decorar a fórmula, né? Tem que fazer algum resgate dessa fórmula. Não, tem que usar a fórmula nos exercícios, é isso, tá? Então, o que a gente precisa saber? Ó? O montante é aquilo que a gente chama como o acumulado final do teu investimento. Você coloca um dinheirinho, ele vai render uns juros. Quando você somar o que você colocou mais os juros, aí a gente fala que é o montante. É o valor final da tua aplicação. Tá? E a gente chama isso de montante, então é bom a gente se apropriar dos termos. E a fórmula, ela fica bem simples assim. Ó. Montante é o capital que multiplica 1 mais I vezes N. É só isso. Quer ver como é só isso? Eu vou colocar para vocês aqui, ó, exemplo igual ao da prova. Tá? Deixa eu voltar aqui. Desculpa. Qual o montante acumulado a juros simples a partir de um investimento de 5 mil após um ano, sabendo que a taxa de juros simples aplicada é de 4% ao mês? Então, qual é o nosso trabalho num exercício desse tipo, pessoal? É separar as informações, né? Ó, tá querendo saber o montante? Pronto, é essa fórmula aqui. Vai estar lá na prova. O que você tem que fazer? Quem é o C? Quem é o I? E quem é o N? Os cuidados que a gente tem que ter, né? Porque também não é assim... Alguns detalhes são importantes, né? Eu estou falando, é fácil para incentivar e para vocês verem que é fácil mesmo, tá? Qual o detalhe? Quando a gente colocar aí, que é a taxa, ó, 4%, a gente não coloca 4, a gente coloca em termos de taxa que a gente chama taxa unitária. 4% é 4 dividido por 100, é 0,04. Então, quando eu for usar esta fórmula, o I tem que vir na forma de taxa unitária. Então, se é 4%, a gente coloca 0,04. Se é 10%, 0,10. Se é 1%, 0,01 e assim por diante. E outro detalhe muito importante, pessoal. Se a taxa é mensal, o prazo tem que ser em meses. Então esse seria assim um problema considerado mais complicado, porque eu tenho que transformar um ano em 12 meses. Olha a linha de baixo aqui. Aí faz 5 mil vezes 1 mais I, que é a taxa unitária que eu conversei, vezes 12 meses. E aí resolve primeiro parênteses, né? Multiplicação, depois soma.
Então aqui vai dar 0,48 a multiplicação, mais 1,48. Multiplica, vocês podem usar calculadora. Se organizem para ter uma calculadora científica, porque nem todas as continhas vão ser tão simples como essa. 7.400 acertou, vai para outra questão, ninguém tirou zero. Começou a prova confiante. Claro que não vai ser igual a isso, tá, moçada? Senão é marmelada, daí a auditoria bate, ouvidoria. Tô falando assim, o professor Jara tá burlando o sistema. Nada disso, cara. Eu vou complicar, tá? Não vai ser 5.000, vai ser 4.783,20 centavos. Vai ser alguma coisa assim mais difícil, mas acontece. Não tem como ser diferente, tá? E aí eu vou avançar um pouco aqui, mas daí é o seguinte, moçada, a gente tem um tempo restrito, tá? Então nos vídeos eu vou tentar falar para vocês, ó, isso é do exame, cuidem nisso. Alguns pontos, isso usa para a vida. E outras coisas é o seguinte, se tudo der errado, vocês viram professor de matemática financeira. Aí é importante esses próximos slides aí. Falar, por exemplo, sobre taxa equivalente. Em juros simples assim, ó, 1% ao mês, se eu juntar 10 meses, dá 10%. Então, juros simples eu posso somar, é bem simples essa conta. Mas a gente vai ver que juros compostos depois não é assim. Tá? Então, taxa equivalente, ó, é 9% ao trimestre, é 3% ao mês. Eu posso dividir, fracionar, somar diretamente, sem problema algum. Juros simples funciona assim. Não, na vida real, não. Outro conceito importante, vou falar aqui, vocês não precisam se preocupar, na verdade a gente vai estar sempre trabalhando com juro comercial. Mês de 30 dias, ano 360 dias. Tá? Esse é o juro comercial. O juro exato é pensar que cada dia tem a sua particularidade no mês, né? Às vezes o mês tem 31, às vezes tem 28, aí tem que ver lá no dedinho se é 31 ou se é 30, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 31, né? E aí você vai ter o ano com 365, ou se for ano bissexto, outra forma. Mas a gente vai pensar sempre em juro comercial. Então o mês é 30 dias e se falou num ano é 360 dias. Tá? Nas nossas contas vamos adotar esse sistema e nas provas de financeira, de concurso que vocês vão fazer, isso também às vezes é explorado. Aqui tem o primeiro tutorial com HP12C, se é para você quiser saber quantos dias tem entre uma função e outra. Aqui está bem explicadinho, esse tutorial aí vai estar salvo na pastinha de vocês. Quem quiser abrir, abre, olha com calma e segue o passo a passo, vocês vão ver como é. Não vou me alongar aqui porque a gente vai ter uma aulinha só de HP12C para trabalhar as questões de juros compostos. Outra coisa, se fala em valor nominal e valor atual. Outros termos que vão aparecer mais para frente, tá? O valor nominal da dívida, ela é o valor que vai ser um valor futuro. É o valor de face, a gente chama também valor de face. Por exemplo, pensa num cheque pré-datado. Tá? Um cheque pré-datado de R$1.000 para daqui a 10 meses. Esse é o valor nominal dele, R$1.000 daqui a 10 meses. Ah, mas se eu quisesse voltar e descontar hoje esse cheque, aí ele teria um valor atual, ele não vai mais valer R$1.000. Porque o dinheiro, ao longo do tempo, ele muda o seu valor financeiro. Esse é um conceito importante que a gente vai trabalhar depois em fluxo de caixa. Tá? Então não se preocupem com esses slides depois daquele exemplo para a prova, quem quiser estudar só para a prova. Quem quiser ter conhecimento maior, avança nos slides. Tá? Eu vou tentar fazer isso parecido nas outras videoaulas aí e nós vamos avançando. De vez em quando eu vou trocar a roupa da videoaula, na maioria das vezes não. Tudo bem, mas eu também tomo banho, eu também tenho 4 filhos, eu também trabalho, eu também sou doutorando no curso da ESAG, eu também sou professor nas horas vagas, eu também tenho meus projetos, também planto árvores. Então a gente tem uma vida completa, né, moçada? A gente tem que ser objetivo. Vai ali, faz o teu exercício, aprende, vamos pra frente. E eu digo para você o seguinte, essa primeira aula a gente não vai usar na vida real. Por quê? Porque não existe juros simples na vida real. Juros simples é empréstimo de pai para filho quando o pai gosta do filho. Daí fala assim, tudo bem, a cada mês você me paga R$10 de juros. Não existe isso. No banco, se você atrasar um mês, você paga juros em cima de R$100. No próximo mês, você vai pagar juros de, por exemplo, se o juros é de 10%, primeiro mês vai dar 10% em cima de 100, 110. Segundo mês vai calcular em cima de 110%. Já seria R$11. E aí a bola de neve do cartão de crédito, juros sobre juros, que vai ser tema da nossa próxima conversa. Tá bom, moçada? Eu não sei se eu me alonguei muito, tomara que não, vamos ver, 9 minutos me alonguei, mas enfim, é isso aí. Senta lá, estuda um pouquinho, depois foca só na primeira parte, já que a gente resolveu um exercício, ok? Um grande beijo para vocês aí, vamos junto nessa jornada.